palavra está com o pastor Elias, Deus abençoe. Vamos abrir, irmãos, a Bíblia para 1 João, capítulo 1. Vamos ler aqueles primeiros 4 versículos. 1 João, primeira epístola de São João, o capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Primeira epístola de São João, o capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado também pela a oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa juntos, louvando o Teu nome. Também, Senhor, tendo comunhão uns com os outros e ouvindo da Tua palavra. Fala aos nossos corações, através, Senhor, destes versículos. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Muito bem, então, na semana passada nós começamos a exposição em 1 João, e nós já conhecemos, irmãos, assim, pelos primeiros versículos, que o apóstolo São João, ele estava, assim, combatendo as heresias de então, e demonstrando através da prática, como nós podemos conhecer os verdadeiros cristãos. Já naquela época, ele vai até falar tanto de falsos crentes como de falsos líderes. Ele também fala do anticristo e assim por diante. Na semana passada nós vimos que ele combatia o docetismo, que era aquela heresia que dizia que Jesus Cristo ele parecia um corpo, mas não era um corpo, não tinha um corpo, era um fantasma, Por isso que ele andou sobre as águas e outras coisas assim. Então, logo no início da carta, os irmãos já podem ver que ele já vai combatendo essa heresia, dizendo o que era desde o princípio, já falando da eternidade do verbo, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos olhos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Então veja que aí ele está indo contra essa heresia, o docetismo, que dizia que era só uma aparência, ele não era assim. Nós aprendemos também com isso, irmãos, que essa questão de crer no Senhor Jesus Cristo, crer não apenas no Cristo histórico, no Jesus histórico, mas nos milagres que ele fez, é uma questão de fé, e fé é um dom de Deus. Nós vimos, por exemplo, que Jesus Cristo na época, ele fez muitos milagres, e a Bíblia ainda diz assim, lá em João capítulo 12, E embora tivesse feito muitos sinais e prodígios na presença deles, não creram nele. E vimos que às vezes as pessoas dizem, se Jesus estivesse aqui, se fizesse milagre, eu visse, eu ia acreditar. Jesus Cristo disse a Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por isso o nosso nome é crente. Crente é aquele que não viu, mas ele acredita. Então isso tudo nós vimos na semana passada. Agora nós vamos para o versículo 3. Quando ele diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Olha que coisa linda, maravilhosa aí, nós temos esses 3 verbos, ver, ouvir e anunciar. Ver, ouvir e anunciar.
o que temos visto, o que temos ouvido, isso que vimos e ouvimos, anunciamos. Anunciamos também a vós outros. Aqui, irmãos, é o exemplo vívido ou vivo de uma testemunha fiel. Isto aqui que é uma testemunha fiel. Ele viu, ele ouviu, e o que ele viu e ouviu, ele anunciou. Anunciamos a vós outros. A testemunha fiel é aquela que vê, ouve e só fala o que viu e que ouviu. Ele não acrescenta, ele não diminui. E a gente vai ver isso, irmãos, por todas as Sagradas Escrituras. As verdadeiras testemunhas fiéis, eles são aqueles que falam do que viram, falam do que ouviram, eles testificam tal como aconteceu. Eles não acrescentam, eles não diminuem. E é isso que Deus ordenou desde o Antigo Testamento. É curioso que no Taná, o conhecido, os livros da lei, né, que é chamado de Taná, aliás, só a Torá, né, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Interessante que no último livro da lei, o Deuteronômio, Deus faz questão de por 2 vezes alertar o povo para não acrescentar. Porque Moisés, que já está bem próximo de partir, eles estão diante do Rio Jordão, né? Eles vão atravessar, Moisés não vai atravessar, então ali naquele deserto, o Moisés escreve, né? Ele está escrevendo aí o último livro do Deuteronômio. E é dito assim, olha, Deuteronômio 4, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio 4, 2. Diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, olha lá, não acrescenta, nem diminui. Outra passagem, em Deuteronômio ainda, 12, 32. 12, 32. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás, guardarás, cumprirás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então é curioso, né? Nós estamos terminando os 5 livros da lei para fechar. O que é que ele diz? Não aumente nem diminua. E é interessante, irmãos, que ele faz isso, por exemplo, em Provérbios também. Provérbios 30, versículo 5 e o versículo 6. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, que diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Aí, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Agora, por último, Apocalipse 22, 18 a 19. Apocalipse 22, 18 a 19. Agora veja só, não sei se os irmãos repararam, mas nós temos esse mandamento dele para o início das Escrituras, que ali é o fim da Torá. Nós temos praticamente no meio, que é Provérbios, e temos no final da Bíblia, que diz: eu,
A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, os irmãos prestaram atenção que no início da Bíblia, no meio da Bíblia, no final da Bíblia, qual é a ordem? Não acrescenta, não diminui. Fala o que você viu, fala o que você ouviu. Isto é uma testemunha verdadeira. O nosso pastor ensinava para a gente capítulo e versículo. A pessoa chegava: não, mas nós não devemos fazer isso e tal. Capítulo e versículo. Onde que está escrito isso? Cadê o capítulo? Cadê o versículo? Muitas das vezes a pessoa vai falando da sua cabeça, do que acha, do que pensa. Ou, um fulano falou. Não podemos acrescentar nada. Dentro da igreja, por exemplo, nós como igreja, note bem, nós como igreja, nós temos um lema. A nossa única regra de fé e prática é o quê? A Bíblia, a palavra. Não tem nada lá do Estado, nada da lei disso, do município, do país, seja lá do que for. Dentro da igreja, o que rege, o que tem de mandamento, as normas, é as Sagradas Escrituras. Porque, irmão, se a gente for adotar coisas que vêm lá do mundo, não vai dar certo. É acrescentar e diminuir. Isso daqui é perfeito. A Bíblia diz, e o Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala isso. Toda escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente. Eu pergunto aos irmãos, algo que é perfeito precisa acrescentar, tirar alguma coisa? Não, porque se eu preciso acrescentar ou tirar, não é perfeito. Tudo que é perfeito, eu não preciso acrescentar e nem tirar, porque é perfeito. A palavra de Deus, ela é perfeita. E toda vez que nós formos recorrer a alguma coisa fora das Sagradas Escrituras, nós estamos acrescentando coisas que aqui não está. Se seguirmos o que está nas Sagradas Escrituras, irmãos, tudo vai muito bem. Agora, se nós formos querer fazer a nossa própria vontade, eu não penso desse jeito, essa não é a minha maneira de pensar, eu quero saber da sua maneira de pensar. Está escrito qual é o capítulo, qual é o versículo, é isso que importa. Porque se eu for, a minha maneira de pensar é essa, aí a tua maneira de pensar é aquela, e aquela outra era a maneira de pensar dele. Pronto, irmãos, estamos divididos. Mas nós vamos aprender aqui que para nós termos comunhão é necessário nós bebermos da mesma fonte. E é isso que ele vai falar aqui. O que nós vimos, irmãos, o que nós ouvimos, isso nós anunciamos. Então veja só que a fonte é Jesus, ele vê, ele ouve e ele replica. Quem vai olhar para Jesus vai ver a mesma coisa, não vai ver uma coisa diferente. E o outro que vai olhar também para Jesus vai ver uma mesma coisa, vai ouvir uma mesma coisa. Porque Jesus Cristo não diz uma coisa para esse, aí diz uma outra coisa para aquele, e diz uma outra coisa para aquele outro. A mesma coisa que eu estou ouvindo, esse aqui também vai ouvir, esse também vai ouvir. E por isso ele diz aqui nesse versículo, né? O que temos visto, o que ouvimos, anunciamos também a vós outros. E o interessante é que na continuação do versículo 3, 1 João 1,3, ele acrescenta uma coisa que depois nós vamos ver. Ele diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Para quê? Qual é a finalidade disso? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, se nós vemos uma coisa, eu vejo de um jeito, você vê de um outro, eu escuto de uma maneira, você escuta de uma outra maneira. Eu te pergunto, tu está escutando da onde?
E tu está vendo aonde? Eu estou olhando para Jesus. Eu não vou ver aqui branco e você vai ver amarelo e o outro vai ver azul. Eu estou olhando para Jesus, vou ver branco, é branco. E vai aparecer branco para todo mundo. O que é que eu estou ouvindo? O que ele diz aqui, ele diz para mim, diz para ti, diz para qualquer um. Então o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, é a mesma coisa. Só tem possibilidade de nós termos comunhão, irmão, se nós vemos, ouvimos a mesma coisa. Se você vê uma outra coisa, ouve de uma outra maneira, não vamos ter comunhão. Então, por isso que o João, ele faz bem claro aqui, irmãos, o que temos visto, o que temos ouvido, eu não acrescento, eu não diminuo, eu passo tal qual eu recebi. Se cada mensageiro da palavra de Deus passasse para frente o que ele viu e ouviu, seria uma maravilha. Mas o que acontece é que tem as interpretações. Aí eu não interpreto assim esse versículo. Eu não vejo dessa maneira este versículo. Poxa, mas Deus vai passar um versículo dúbio? Não, ele é claro. Irmãos, não tem dubidade na palavra de Deus. Não tem contradição na palavra de Deus. Sou eu e você que não temos luz suficiente a respeito do assunto. Mas Deus não quer complicar ninguém. Deus não quer fazer uma divisão dentro da igreja. Ele não fala de uma coisa aqui e fala de uma coisa lá. Ele não é um Deus de confusão. É o mesmo Espírito. Eu que tenho que parar e tentar mesmo compreender. Ó Senhor, afasta de mim todo pensamento que vai contra a Tua palavra. Eu não quero que o meu pensamento prevaleça na palavra. Não, eu quero que a palavra prevaleça. Embora que eu tenha que dizer, eu pensava diferente. Eu achava diferente. Mas com esse versículo aqui, é verdade. É isso aí. Admito, estou errado. É muito melhor. Não é melhor você estar errado do que a Bíblia está errada? Muito melhor você estar errado. Muito melhor você estar equivocado do que a Bíblia equivocada. Ela é verdadeira. Nós é que precisamos estudar com mais cuidado e ver com mais cuidado. Às vezes não tem essa pesquisa e essa procura dentro das Sagradas Escrituras para olhar direito, para ver todos os prós e os contras. Porque se nós vemos a mesma coisa, se nós ouvimos a mesma coisa, nós vamos ter o quê? Comunhão. Mas se você está ouvindo diferente, está vendo diferente, não vamos ter comunhão, irmãos. Daí a explicação das denominações. Por que você acha que tem várias denominações? Qual é a razão de várias denominações? Interpretação diferente, visão diferente, instrução diferente. Então vai ter um grupo que vai se reunir num local que ouviu de uma maneira, que escutou de uma maneira. Como esse não vê dessa maneira, então ele se reúne para lá, numa outra denominação, porque eles ouviram de uma maneira, escutaram de uma maneira. Não vai dar para ter comunhão. Por isso que o João faz, irmãos, o que nós vimos, o que nós ouvimos, nós anunciamos. Se os irmãos têm alguma questão, se os irmãos duvidam, se os irmãos não concordam, vão com a fonte. Procura a fonte. Não é comigo, passa lá, fala lá com ele, vai lá com ele. Por isso, olha aqui o que nós vemos nas Escrituras. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Você vai ver que esse é o método dos apóstolos. Essa questão de ver, de ouvir e de passar. Eles jogam toda a responsabilidade em cima da fonte. A fonte é Jesus Cristo. A fonte é Deus. A fonte é a palavra de Deus. Então, o Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim. E ele fala para quem? E nós vamos estudar Coríntios, né? Breve.
O Paulo, quando ele está escrevendo isso, já tinha divisão lá dentro da igreja. Já tinha pessoas que pensavam diferente, de maneira diferente. O Paulo, ele escreve: porque eu recebi o que também vos entreguei. Então, irmãos, ele, em outras palavras, ele está dizendo: eu não vos entreguei nada de mim mesmo. Aquilo que eu recebi, o que Jesus Cristo me deu, olha, eu só fiz segurar na mão e passar para vocês. Vocês não gostam? Vocês não concordam? Tem nada a ver com isso. Vai lá com a fonte. Porque o que eu recebi, eu entreguei para vocês. Não é ele recebeu uma coisa, recebeu 2, passou 4. Recebeu 3, passou 2. Por isso, irmãos, que nós devemos ser fiéis e mostrar capítulo e versículo. Por que você acredita dessa maneira? Onde foi que você encontrou um versículo que dá base para o que você acredita? Eu acredito que o homem, ele se reencarna. Existe a reencarnação. É? Tem a reencarnação? Capítulo e versículo. Me mostre lá. Onde que está no texto? Vamos lá para o texto, me mostra. Porque o que vimos, o que ouvimos, anunciamos. Então, onde você viu isto? Onde você ouviu isto? Me mostra. Ou é da sua cabeça? Se é da sua cabeça, é claro que não vai ter capítulo, versículo, não vai ter nada, é da sua cabeça. Mas se tem capítulo e versículo, diga: nós passamos para vocês o que nós recebemos. E é isso que o Paulo coloca. Mas veja mais em Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Olha como Paulo, ele fala também aqui. Gálatas 1:12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. O Paulo fala dessa maneira, por quê? Porque depois que ele saiu da região da Galácia, passaram alguns falsos mestres por lá, já estavam dizendo que o apóstolo Paulo era um apóstolo meia boca. Não era verdadeiro apóstolo, porque ele não estava com os 12, não estava desde o batismo de Jesus até a ascensão. Ele veio depois, e quem sabe, foi mesmo Jesus que apareceu para ele? Que conversa é essa que ele anda aí dizendo e tudo? É da cabeça de Paulo. Então o Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: eu não recebi, eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então eu estou só passando para vocês o que eu vi, o que eu ouvi. Irmãos, essa é a melhor coisa que um portador da palavra deve fazer. O profeta, ele é apenas um canal. Você não é autor de absolutamente nada, não. Você só é o canal que traz de lá e passa para cá. Pronto. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não, eu recebi o que eu passei para os irmãos. Pastor, mas eu não penso dessa forma. Vá lá falar com ele. Eu só estou entregando o pacote. Eu sou o correio. Eu chego, imagina, eu chego, bato na casa, entrego um pacote para a Vera, né? O sapato dela chegou lá da Seaside. Aí ela pega, abre e diz: não, pastor, não foi esse sapato que eu encomendei. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu tenho? Não tenho. Mas está errado o sapato? Tá. Ela vai ter que reclamar com quem? Vai lá na loja. Eu só sou o correio, meu camarada. Não vem brigar comigo, não. Não vem discutir comigo. Vai lá com a palavra. Chega lá e diz assim: não, eu não concordo com isso, não. Por que tu falou aqui? Por que está escrito isso aqui, Deus? Eu não concordo com isso. Vai lá discutir com ele. Eu só sou o correio. Recebo e entrego. Mas interessante como desde o Antigo Testamento esses correios apanharam e foram mortos, só por transmitir a mensagem. E essa é a coisa melhor, irmãos, que nós temos, sermos fiéis. É o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, né? Tudo que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O que eu recebi, eu entreguei.
Muito bem, então continuando aí em 1 João 1, o versículo 3, vimos essa primeira parte, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Note essa palavra, mantenhais. Não é uma coisa de ter comunhão, para nós termos comunhão. Eu posso ter comunhão com você hoje, mas posso não ter amanhã. Eu tenho comunhão, né? Quantas amizades? A pessoa era amiga hoje, mas passou um tempo e já não são mais amigos, já nem se falam mais. O que que houve? O que foi que aconteceu? Não se mantém a comunhão. Tiveram comunhão, mas não mantém comunhão. Ora, o João aqui, ele não está querendo ter uma comunhão com os irmãos temporariamente. Ele está querendo manter uma comunhão. Mas para manter uma comunhão, irmãos, é necessário nós termos uma mesma fonte. Uma mesma fonte. Fala do que você viu. Fala do que você ouviu. Para de ser papagaio. O papagaio que fica repetindo o que os outros disseram. Não, mas um pastor falou. Eu ouvi um evangelista dizer. Meu amigo, vai na fonte. Vai lá na fonte. Que fonte é essa desse pastor? Qual é a fonte desse evangelista? Qual é a fonte desse irmão, dessa irmã que falou? Ah, mas um irmão disse isso. A fonte, meu camarada. Qual é a fonte? É Jesus? Então nós vamos encontrar capítulo e versículo. Então procura pisar no chão. Não fica aí dizendo, mas tem gente que ensina dessa maneira e tem gente... Para de ficar voando, desce e pisa no chão. Qual é o capítulo que ensina essa verdade? Qual é o versículo que ensina essa verdade? Aí sim tu diz, assim diz o Senhor. E não, o fulano falou, o ciclano disse, vai para a Bíblia, porque aqui você tem base. Onde foi que tu aprendeste isso? Não, pastor, eu aprendi aqui em Oséias, capítulo tal, fala assim, assim, assim. Olha, é mesmo. Mas se você, não, alguém falou, alguém disse, meu pai falou, minha mãe disse, meu pastor falou. Sim, eles não são autoridade, nem meu pai, nem minha mãe e pastor. O pastor só é autoridade se ele fala pela palavra. O profeta só é autoridade se ele diz, assim diz o Senhor. Fora disso, irmãos, não tem. Sinceramente, qual é a autoridade de um pastor sem Bíblia? Qual é a autoridade? Nenhuma. Não tem nenhuma autoridade. Então a autoridade final é as Sagradas Escrituras. Ele falou, ele disse, cadê? Onde foi que ele viu? Onde foi que ele ouviu? Para quê? Porque aí, se nós temos uma mesma fonte, nós vamos manter comunhão. Imagine um belo dia, você pensa de um jeito, eu penso de um outro. Epa, mas onde foi que você teve isso? Não, aqui nesse versículo. Aí nós vamos junto e vamos estudar junto e vamos averiguar junto. Irmãos, eu tenho certeza, se pararmos para averiguar juntos, a gente vai chegar a um único denominador comum, se formos sinceros. É difícil, porque a gente sempre quer que a nossa parte prevaleça. Mas quanto à verdade, irmão, não tem nenhum argumento. Eu já pensava de uma maneira, eu acreditava de uma maneira. Quando eu vi pessoas falando de outra maneira, eu digo, mas não pode ser. Não, aí vai, estuda, pesquisa. Não, mas não pode, não se... Mas eu quero ser convencido pela palavra. Eu não quero ser convencido porque o fulano disse outro. Eu quero dizer assim, diz o Senhor também. Então, na parte B ele diz, né? Para que mantenhais. Então, toda vez que tem alguma divergência, vamos olhar na fonte. Vamos para a fonte. Nós temos 2 engenheiros aqui. Não sei se eles fizeram isto, né? Porque a engenharia já é diferente, né? Mas a engenharia lá do interior, do nosso interior, era a seguinte: a gente ia fazer uma casa de madeira, né? A casa no interior é de madeira, com tábuas, tá bom? Tábuas. Aí, vamos supor, tá aqui esse quadrado, né? Aí a gente vai colocar aqui, talvez 2 ramos de tábuas, uma aqui, outra aqui. Aí,
Para fazer isso, para a gente não ficar o tempo todo serrando, a gente pega uma tábua que a gente chama de tábua mestre. Uma tábua mestre, para não ficar o tempo todo com a trena, né? Marca. O que a gente fazia? Pegava uma tábua, marcava 1,5 m aqui, corta aí, pronto, deixa essa tábua aí. Aí ia lá, colocava em cima da outra tábua, marcava, cortava, sempre em cima dessa, da tábua mestre. Se você pegasse uma outra tábua que fosse medida por essa, no final fica assim, ó. Né, João? Olha, João. Olha, João. Tem que ser a tábua mestre. Irmãos, comentário não é tábua mestre. Isso aqui que é a tábua mestre. Vem nessa daqui, aí a gente vai ter a mesma medida. Então, mantenhais comunhão conosco. Só temos comunhão, irmãos, se acreditarmos na mesma fonte. É isso que eu acabei de dizer. 1 Coríntios 1,10 diz assim. 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o quê? A mesma coisa. E não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Mas o que se faz na igreja hoje? Parece que o gosto é dividir mesmo. Nós vamos dividir mesmo, vamos chegar para dividir mesmo, trabalho do diabo. Em vez de unir, mas é para dividir. O Paulo viu isso em Corinto, os irmãos sabem, lá tinha 4 partidos. Ele era o fundador da igreja, mas o grupo dele era o menor. Ele só tinha um quarto lá dentro, né? Eu sou de Paulo, outro de Apolo, de Pedro, de Jesus. Já pensou? Ele só tinha um quarto. Fundador da igreja. Aí o Paulo escreve isso. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O que ele faz? Ele apela para uma fonte em que todos eles lá diziam que seguiam. Eu sigo a Jesus. Tá, então eu rogo, já que você não me respeita, já que você não tem uma consideração para comigo, eu rogo pelo nome de Jesus. Tu tem algum respeito por Jesus? Então é por isso que eu rogo. Eu rogo, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. A gente só pode falar a mesma coisa se você viu e ouviu a mesma coisa. Se você viu uma outra coisa, você não pode falar a mesma coisa. Se você não bebe da mesma fonte, não vai falar da mesma coisa. Então ele diz: olha, irmãos, fale a mesma coisa. Não haja divisão entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí eu pergunto: isso é possível? Isto é possível dentro de uma igreja, irmãos? Lembra que o pastor pregou hoje de manhã? Deus não vai nos pedir nada que não seja possível a gente fazer. Se não fosse possível isso, ele não deixava aqui. Irmãos, cada um de nós tente voar 5 metros cada dia. Tem alguma coisa assim na Bíblia pedindo para a gente voar 5 metros acima cada dia? Por que ele não faz esse pedido? Porque não é possível. Mas se ele tivesse dado asa para a gente, sim, aí ele ia pedir. Mas não deu. Então você não vai ver esse tipo de coisa. Mas se ele está dizendo aqui, é possível. Tenhais a mesma disposição mental. Filipenses 2, 1, 2. Filipenses 2, versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Como? De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, é uma coisa colocada para a igreja. Mas você vai ver, a pessoa faz questão de pensar diferente.
de andar diferente. Qual é a fonte? Qual é a fonte? Onde é a fonte? Que fonte é essa que tu bebe? Vamos lá para a fonte. Só temos uma Bíblia, que não é o Corão não. Isso aqui é a Bíblia. Vamos lá, mostre seus versículos para cá, a gente vai mostrando o meu para lá. Vamos estudar com amor as Sagradas Escrituras. Sinceramente, desarmados. Vamos lá, mostra lá os versículos, tá? Muito interessante. E vai, hoje, amanhã, depois da manhã e tal. E é interessante, vamos ver. Com amor. Nada de não, esse foi porque eu já conheci gente. Eu aprendi assim, eu vou viver assim, e eu não mudo. Nem se mostrar versículo na Bíblia, não vai mudar. Provar por A e por B, não vai mudar. Por isso que tem muitos muçulmanos, irmãos, e outros, que eles não deixam, até católico. Não, meu pai era católico, minha mãe era católica, e agora se eu mudar vou fazer uma desfeita. Mas tu não está vendo a verdade aqui? Não é verdade? É verdade, mas é difícil. É difícil. Poxa, mas não muda pela verdade. Você está vendo a verdade? Por que não adota a verdade? É difícil, irmãos. Olha, o apóstolo Pedro, lembra quantas vezes Deus fala com o apóstolo Pedro para quebrar a tradição dele? Ele não comia porco. Não tinha ninguém que fizesse ele comer porco. Aí Deus baixa um lençol em Jope, levanta Pedro, mata e come. Ele sempre foi ensinado que aqueles animais são impuros. E agora o próprio Deus, imagine a cabeça do Pedro, deu um bug que chama, né? Bum! O que é isso? Será que é Deus mesmo? É Deus que está com esse negócio assim, porco e tanta coisa ali dentro? Não, Senhor, de modo nenhum. Nunca comi nada assim impuro. O que Deus purificou, não consideres imundo. Pedro levanta, mata de novo. E o Pedro medita, há 3 homens aí, não fica receoso, desce, vai com eles. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz: olha, vocês sabem que não é permitido para um de nós entrar e ficar entre vocês. Mas Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou. Olha, ele aprendeu. Olha, o Pedro aprendeu, entrou na casa ali, comeu com o pessoal, aprendeu, Pedro. Agora sim, isso aí é uma coisa ultrapassada agora da vida do Pedro. Pedro evoluiu, passou 3 anos e meio com Jesus, foi o grande pregador do Pentecoste, homem grandemente usado por Deus, mas ainda com esse negócio na cabeça. Chega lá em Antioquia da Síria, quando os judeus enviados da parte de Tiago chegaram, ele que comia com gentios se apartou. Depois daquele encontro com Deus, ele ainda estava com isso da cabeça. Deus é muito paciente, irmãos. E com isso, da minha parte, eu aprendo o quê? Paciência também. Porque se Deus teve paciência com Pedro, eu tenho que ter também paciência com irmãos. Não é isso que ensina para a gente? Paciência. Deus fez uma vez, aí Deus fez de novo, aí Deus fez de novo. É paciência, irmãos. Porque às vezes a cabecinha é dura. Ele estava lá impregnado com a tradição dele. O próprio Deus. Ficou difícil para ele. Imagine o pastor Elias. Se o próprio Deus, ele já foi difícil abrir mão, imagine um outro mortal. É difícil a gente abrir mão das nossas convicções. Temos que ter paciência. Deixar a pessoa estudar. Vai. Porque senão, irmãos, não vai. O que vai ter é atrito, briga, desunião. Não vai ter comunhão. O que tem que ter é comunhão. Mas para ter essa comunhão é necessário o quê? Tempo. Tempo.
Alguém de nós aqui aceitou de primeira mão alguma verdade? Não. Quando chegou, eu tive algumas aí que eu passei 1 ano para aceitar. Passou 1 ano para eu aceitar. Uma verdade que estava nas Sagradas Escrituras, mas era difícil eu sair daquilo que eu já tinha aprendido. Foi difícil, irmãos, foi 1 ano. Mas eu fui estudar. Pronto. Opa, agora sim, agora tá claro. Agora tá claro. Mas é porque eu quis saber mesmo. Eu não queria estudar superficialmente. Vamos lá a fundo, vamos lá querer saber, para poder ter comunhão. Então, aqui ele coloca, né? No Filipenses 2, 1 e 2, né? Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Satanás, irmãos, ele sabe e acredita profundamente naquilo que Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Como é que ele faz para dividir uma igreja? Ele divide os irmãos. Ele divide. Aí pronto, já não dá para viver junto. Esse aqui vai abrir uma igreja para colar. Aí vamos não dá mais. Pelo quê? Cabeça. Uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra maneira. Mas a exortação é o quê? Sejais unidos de alma. Tenhais o mesmo sentimento. Por isso que a Bíblia diz que o amor aí é a chave, né? O amor é a chave. Imagine um pai, preste bem atenção, um pai e uma mãe que tem 3 filhos. Um é calvinista, outro é arminiano, outro é almeridiano. Eu pergunto, ele vai deixar de comer com eles? De chamar à mesa e comer com esses filhos? Vai deixar? Mas nós deixamos. Por que o pai e os pais não deixam? Porque amam. O que segura é o amor. Eles amam e eles têm comunhão. É claro, eles não vão tocar nas particularidades e tudo. Amam e conseguem ali. Amor, é amor que vai nos unir. Se não tiver amor, irmãos, eu sou contra os careca, aquele ali a favor dos cabeludos, aquele ali tal, então vamos afastar. Não, isso aqui tal, tudo besteira. Então aí, pois, finalmente, né, no versículo 3, né? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha a chave aqui que ele está dando para a gente. Ele já falou, a fonte é a mesma. Nós vimos, nós ouvimos. O que nós vimos e ouvimos, nós falamos para vocês. Não aumentamos nem diminuímos, a fonte é a mesma. Por que nós fizemos isso? Para que nós tenhamos comunhão. Vamos na mesma fonte. Tá? Aí ele revela o segredo da comunhão entre os irmãos. Qual é o segredo da comunhão entre os irmãos? Ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui está o segredo. Se tivermos comunhão com Deus, irmãos, nós vamos ter comunhão com os irmãos. Se você não tem comunhão com Deus, vai ser difícil ter comunhão com os irmãos. Se eu tenho comunhão com Deus, o meu irmão pode até pensar diferente. Eu sei que ele é meu irmão. Eu vou ter comunhão com ele. A Bíblia não diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor? Eu vou ter comunhão. Não vou excluir, não vou fazer. Não, vamos ter comunhão. Sem problema nenhum. Porque eu tenho comunhão com o Pai. E assim como Deus tem paciência com ele, eu também tenho que ter paciência. Eu tenho que compreender. Não vou aceitar, não aceito essas coisas e tal. Mas tenho paciência. Amar. Então, qual é o segredo de amar os irmãos, de ter comunhão com os irmãos? É porque ele tem comunhão com o Pai. Olha a nossa comunhão. Nós temos comunhão com vocês, porque a nossa comunhão é com o Pai. E a gente vê isso, irmãos, espalhado nas Sagradas Escrituras. Só podemos ter comunhão, como o pastor disse hoje de manhã, na horizontal, se tivermos na vertical. Se eu tenho comunhão com Deus, irmãos, eu vou ter comunhão com os irmãos.
A prova dos 9 que eu tenho comunhão com Deus é que eu tenho comunhão com os meus irmãos. Mas se você vê alguma pessoa que não tem comunhão com os irmãos, não suporta ver a cara do outro, irmão, ele não tem comunhão com Deus. Está aqui um versículo muito claro. Olha o que ele diz aqui, 1 João 4,19. É o 1 João, a gente vai ver sempre isso. O 1 João 4, versículo 19 a 21. Ele diz assim, olha: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém, note bem, ele não diz aqui se um crente. Veja que ele não diz, é curioso, ele não diz aqui se um crente. Interessante isso. Ele disse alguém. Por que ele disse alguém? Porque nem todo mundo que está dentro da igreja é um crente. Ele não fala de um crente. Se um crente. Aí ele pode dizer, se alguém disser que é crente. Ele não disse crente. Se alguém disser, amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Mas você não vê isso na igreja, irmãos? Eu digo assim, igrejas espalhadas pelo mundo. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas não suportam ver um irmão, não suportam ver um outro irmão. Odeiam. Odeiam, essa é a palavra, odeiam. Eles não suportam. Amam a Deus mesmo? Ama a Deus mesmo? E se for olhar lá fundo, não ama não. E por isso ele diz aqui, aquele que diz que ama a Deus, odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, é um mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas o meu irmão vem aqui na direita, eu vou aqui para a esquerda. Eu não quero mais nem irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz para nós amarmos os nossos inimigos. Mas a gente vê pessoas odiando os irmãos. É inimigo dele? Não, é pior, irmãos. E você vê que na vida de uma pessoa assim, não há fruto. Você não vê desenvolvimento, você não vê crescimento. Pelo contrário, você vê uma nuvem escura em cima da cabeça e um negócio negativo, um negócio assim, sabe, que não gruda, não gruda. Você não vê uma coisa assim, olha, poxa, está perto, é um amor, a gente vê amor mesmo. Não, vê uma coisa esquisita, entendeu? É um ambiente tenebroso, é uma companhia assim asquerosa, é um negócio, você não vê amor, você não vê comunhão, você não vê sinceridade, porque tem um problema de relacionamento com Deus. Amar primeiro a Deus, aí eu vou amar meu irmão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Vê, por exemplo, na divisão dos mandamentos. Se você pegar os 10 mandamentos, 4 de um lado, 6 do outro, você vai ver que os primeiros mandamentos é comunhão com quem? Com Deus. Amarás, pois, o seu teu Deus de todo o teu coração. Não terás outro Deus diante de ti. Não farás para ti imagens de esculturas. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Guarda o seu dia, santo, para o santificar. Tudo isso diz respeito a Deus. Você conseguiu fazer isso? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você não leva o nome dele em vão? Você mesmo santifica o dia que ele preservou? Você faz isso? O outro vai ser fácil. Honra teu pai e tua mãe. Aí ele vai honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele não tem outro Deus diante dele. Ele honra o seu pai e sua mãe porque ele ama a Deus. E foi Deus que mandou honrar pai e mãe. Por isso que Noé amaldiçoou o Cã. Porque já estava mesmo impregnado na mente humana esse honrar pai e mãe. E o que o Cã faz? Ele desonra o seu pai.
Ele olha para a nudez do seu pai. Os 2 outros filhos não. Eles encolhem, não querem olhar para a nudez do pai, eles vão e cobrem o pai. Eles têm respeito. Por que eles têm respeito pelo pai? Embora o pai se embriagou. Alguém poderia dizer assim: papai, o senhor não se dá respeito, então por isso que eu também não lhe dou respeito. Conversa. Ele não deixa de ser o pai. Ele fez uma coisa errada? Fez, mas Deus diz: honra o teu pai e tua mãe. Mas eles não merecem, mas Deus merece. Deus é que diz: honra teu pai e tua mãe. Então vá lá e honre. Por quem? Por Deus. Foi Ele que disse para você honrar. Se você acha que eles não merecem honra, isso daí é outra coisa, mas faça porque Deus está te mandando. O meu pai, minha mãe e tal. Poxa, eles fizeram. Não, vá lá, honra seu pai e sua mãe. E o que ele promete? Ele promete mesmo prosperar, muitos anos de vida. Você só tem a ganhar. Então veja que quando Noé se despertou da embriaguez, ele amaldiçoou o cão. A gente não ouve Deus assim: ei Noé, peraí rapaz, você não pode amaldiçoar o homem, mas como que mandou tu beber e ficar pelado aí, e ficar nu? Que conversa é essa? Tu não se dá respeito? Como é que agora tu quer amaldiçoar o menino? Mas é assim que os pais fazem hoje. É assim que eles fazem. Os adultos fazem, mas você não se dá o respeito, como que você... Honra o teu pai, honra a tua mãe. É mandamento de Deus. Se eu amo a Deus, eu vou fazer isso. Então você vê do lado do mandamento de Deus, honrar a Deus. Primeiro Deus, comunhão com Deus. A segunda, irmãos, é fácil, se você cumprir o primeiro. Eu disse que isso está espalhado nas Sagradas Escrituras, não dá para ver todos os textos, mas acompanhe esse texto aí comigo, só para terminar, em 1 Coríntios, capítulo 10, aí a gente termina com esse aqui, que a gente sempre tem falado na ceia, capítulo 10 e o versículo 16, 10, 16. 1 Coríntios 10, 16. Note aqui que o apóstolo Paulo, ele inverte de propósito os elementos, porque geralmente quem vem primeiro é o pão e depois é o cálice. É ou não é? É. Mas aqui o Paulo inverte, e ele faz isso de propósito, não que estão na ordem errada, mas o que o Paulo está vendo é a ordem da comunhão com Deus e depois comunhão com os irmãos. Ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão com quem? Com Cristo. Primeiro é comunhão com Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, você não vê? Ele coloca primeiro comunhão com Deus, depois comunhão com o irmão. Por quê? Porque se você errar, a sua comunhão com Deus vai ter problema com os irmãos. Por que tem muitos problemas dentro da igreja, irmãos? Porque as pessoas já têm problema com Deus. Já não estão mais orando, já não estão lendo mais a sua Bíblia, já não tem uma comunhão mais íntima com Deus. Quanto mais comunhão com Deus você tiver, mais comunhão com Deus você vai ter. Quer uma família feliz? Deixa eles lerem a Bíblia, orarem, vai ser uma maravilha. Mas se a família não lê mais a Bíblia, não ora mais, não vai ter comunhão. A mesma coisa dentro da igreja. Se cada irmão não ora na sua casa, não lê a sua Bíblia, não tem comunhão com Deus, não ama a Deus, vai ter problema dentro da igreja. Vai ter divisão dentro da igreja, porque é uma forma que Satanás vem para seduzir. E você está fraco, porque o que nos dá força, irmãos, é esse leite genuíno. Se lê esse leite aqui, ter comunhão com Deus, vive em comunhão com Deus, você vai ter comunhão com os irmãos. Mas se você erra aqui, você não vai ter comunhão com os irmãos. Você vai ter menos paciência com os irmãos, você vai ter menos compreensão com os irmãos. Mas se você está certo com Deus, irmãos, você vai acertar com os irmãos. Primeiro é comunhão com Deus, depois é comunhão com os irmãos. E aí ele termina, o 4, né? Do 1 João 1,4, estas coisas, pois, vos escrevemos para quê? Para que a vossa alegria? Não, para que a nossa alegria seja completa.
Irmãos, olha, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os irmãos, a nossa alegria vai ser o quê? Completa. Não é a minha alegria, não é a tua alegria. Tu não vai ficar aí, eu estou à procura da minha alegria. Por que tem divórcio? Porque cada um está querendo saber da sua alegria. Eu quero ser feliz. O marido quer ser feliz, essa esposa já não está muito boa. Aí a esposa diz, eu quero procurar da minha felicidade. Aí quem se arrebenta nisto? Os filhos. Os filhos se arrebentam, porque cada um está procurando a sua felicidade. E a felicidade do filho? Onde é que está? Ele que se vire. Ele que deu o jeito dele. Cada um fica procurando a sua felicidade. Eu estou muito infeliz e tal. E essa criança? E assim tem, irmãos, pelo mundo afora. É claro, não vou entrar nos bastidores desses acontecimentos, mas o que eu estou colocando para os irmãos é comunhão. Se tem comunhão, irmãos, vai ter alegria. Se não tem comunhão, vai ter tristeza. Então, qual é o segredo de termos alegria lá no final? É ter primeiro comunhão com Deus. Ter comunhão com os irmãos. Aí nós vamos ter alegria. A nossa alegria vai ser completa. Mas se um irmão está alegre, outro está triste, como é que vai ser, irmãos? Como que a nossa igreja vai? Não vai ser uma alegria completa. Para ter alegria completa, cada um de nós temos que ter comunhão com Deus e depois comunhão com os irmãos. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que é tão viva, que é eficaz, é clara, Senhor, mas nos perdoe, porque muitas das vezes nós não seguimos o que ela nos diz. Às vezes isso tudo na teoria é muito bonito, mas às vezes na prática, Senhor, é difícil cumprir. Mas é difícil cumprir para aqueles que não te amam. Para aqueles que te amam, Senhor, os teus mandamentos não são penosos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos mesmo replicar, anunciar o que vimos, o que ouvimos, não acrescentar, não diminuir, dizer apenas o que a Tua palavra diz, para que nós possamos ter comunhão contigo, comunhão com os irmãos, e que a nossa alegria, a alegria do Teu povo, possa ser uma alegria completa. Leva-nos aos nossos lares, na Tua paz, dá uma boa semana de trabalho e estudo aos nossos amados irmãos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.